Sejam bem-vindos a mais uma aula de História, o sexto ano. Nós estamos na semana 3. Meu nome é Rander e eu vou estar aqui com vocês. O tema da aula, Sociedade Medieval. A Idade Média foi um período da história que durou cerca de 1000 anos. Durante esse período, diversas mudanças econômicas, políticas e sociais aconteceram, mas, de maneira geral, podemos dizer que o sistema que marcou esse período foi o sistema feudal. Era um tipo de sociedade hierarquizada e com pouquíssima mobilidade social. Era basicamente dividida em 3 grandes grupos: o clero, a nobreza e os servos. O clero é formado por todos os sacerdotes da Igreja Católica. Durante a Idade Média, essa instituição passou a ter uma importância fundamental, pois ela tinha muito poder concentrado, primeiramente devido aos livros e pergaminhos que eram guardados nos mosteiros e somente alguns membros do clero tinham acesso, e segundo porque eles tinham domínio sobre o mundo espiritual, concentrando assim o conhecimento filosófico e científico da época. O clero era dividido em regular e secular. O clero regular era composto por sacerdotes pertencentes a ordens religiosas. Era formado por monges e abades que ficavam isolados em mosteiros e tinham as funções de rezar e estudar, e por frades, sacerdotes que viviam em conventos. Como eles eram os poucos que tinham acesso à escrita, faziam traduções e cópias de textos antigos, sendo que alguns deles eram chamados de monges copistas. Já o clero secular era formado por padres que não pertenciam a ordens religiosas. Tinha contato constante com a população, já que celebravam as missas e viviam nas vilas e cidades. O segundo grupo é a nobreza, que tinha a função de guerrear e proteger os territórios dos senhores feudais. Eles próprios, membros da nobreza, geralmente eram barões, condes, marqueses. Os nobres concentravam o poder político em suas mãos, sendo que eram eles que recebiam feudos através de acordos e casamentos. Eram os nobres que mantinham as relações de suzerania e vassalagem, a corte garantia feudos em troca de fidelidade. O poder e as posses passavam de pai para filho, somente os homens podiam assumir os cargos. Por terem a guerra como a principal atividade, em guerras eles usavam armaduras de metal e montavam em cavalos durante as batalhas. Quando não havia guerra, eles se envolviam em competições de justas, torneios em arenas que usavam cavalos, armaduras e lanças, que tinham o objetivo de derrubar o adversário do cavalo. Era comum também que os nobres aprendessem etiqueta, como deveriam se comportar em eventos e convenções sociais. O último grupo era dos servos. Eles eram os únicos que trabalhavam cuidando dos animais e das plantações. Os servos precisavam pagar altos impostos para os senhores feudais, como a talha, a banalidade, a capitação e a mão morta. As mulheres na Idade Média também tinham grande importância. Devido às influências da Igreja Católica, elas eram vistas como 2 tipos de mulheres. A mulher Maria era considerada a santa, aquela que cuidaria da família e da casa. Já a mulher Eva era vista como a pecadora, aquela que levaria o homem para o mau caminho. Muitas dessas mulheres foram caçadas como bruxas pela população, que acabava as culpando por coisas que não tinham a menor relação com elas, como pestes, catástrofes naturais, dentre outros problemas. Nesse período não havia a ideia de infância. As crianças eram consideradas adultos em miniatura e começavam a trabalhar desde muito pequenas nas lavouras. Elas eram tratadas como os adultos sem distinção, ou seja, as brincadeiras eram semelhantes às dos adultos. A mentalidade religiosa e mística criava diversos comportamentos diferentes dos atuais. O medo do inferno era algo bastante comum na população medieval. Como forma de diminuir os castigos divinos, a moral da época pregava que as pessoas deveriam viver uma vida simples e sem prazeres, pois a diversão não era vista com bons olhos. Era comum que, principalmente os religiosos, se castigassem punindo o corpo a fim de salvar a alma. Vamos direto aqui para as respostas. Número 1. O servo era um membro do terceiro estamento, terceira ordem da sociedade. Fazia parte do grupo inferior na hierarquia social. Sua função era trabalhar e pagar impostos. Ele era tratado com grande desrespeito. O vassalo era um nobre que fez um juramento para outro nobre, suzerano, devendo ele lealdade e prestação de serviços militares em caso de guerras. Em troca, ele recebia um feudo. Número 2, vamos completar o quadro. Clero, funções, rezar, característica, não pagava impostos, dominava culturalmente a sociedade e era proprietário de muitas terras. Segundo grupo, nobreza, função, guerrear,
não pagava impostos, não trabalhava manualmente e era proprietário de terras. Terceiro grupo social, servos, funções, trabalhar. Número 3, na época a mulher era vista como um ser que foi feito para obedecer. Não era bom que uma mulher soubesse ler e escrever, a não ser que entrasse para a vida religiosa. Uma moça deveria, isso sim, saber fiar e bordar. Se fosse pobre, teria necessidade do trabalho para sobreviver. Se fosse rica, ainda assim deveria conhecer o trabalho para administrar e supervisionar o serviço de seus domésticos e dependentes. Entretanto, não devemos pensar na mulher como um grupo compacto e oprimido pelos homens. As diferenças sociais foram sempre tão fortes como as diferenças de sexo. Muitas vezes a opressão era exercida pelas mulheres poderosas sobre as suas dependentes. Número 4. Resposta. O clero regular remete para clérigos que são membros de uma organização religiosa, enquanto o clero secular é o conjunto de clérigos que não vivem em uma instituição religiosa e fazem obras direcionadas para a comunidade. Número 5. A charge diz respeito à característica de ser canhoto na Idade Média. Na cultura religiosa dominada pela Igreja Católica, isso era considerado uma característica do demônio e muitos canhotos foram perseguidos e até mortos. Diante da perseguição, muitas famílias obrigavam o canhoto a se tornar destro e, incrivelmente, isso acontece até hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.